pessoal, meu nome é Conceição Rodrigues e a gente vai ver o que é literatura. Vamos procurar compreender para que serve a literatura, que será o mote que nós vamos nos dirigir ao longo do curso, né? Então, qual é a importância da literatura? Você aí, pensando na sua caixolinha, e a professora aqui perguntando, para que serve a literatura? A gente sempre, em sala de aula, se depara com essa pergunta e se depara com as caras dos alunos olhando para a gente e refletindo. Qual será a importância da literatura? Será que a literatura não serve para nada? Será que a literatura não tem um objetivo específico para passar numa prova, ou você vai usar na vida prática? Para que serve a literatura, não é? A literatura, ela não tem uma funcionalidade específica. Ela não é algo que você vai fazer um cálculo e achar um resultado, por exemplo. Ela não é um remédio que você vai ministrar e vai te oferecer a melhora ou a cura de alguma doença, por exemplo, não é? Ela não tem essa funcionalidade específica. Ao tempo em que a literatura também não é só escolas literárias, não é só essa questão do quinhentismo, barroco, a literatura também não é só isso. A literatura, pedagogicamente, é organizada dessa maneira por funções justamente pedagógicas, mas a literatura transcende tudo isso. Já parou para pensar sobre a importância de ler? A importância da literatura passa por aí, pela importância de ler. Quem lê compreende melhor o mundo, compreende melhor o que está se passando, entende melhor a vida prática, politicamente, socialmente, nas suas relações pessoais, nas suas relações sociais. E daí é que a gente entende essa importância da literatura. Para além do subjetivo, ela tem sim uma importância, inclusive prática, pelas coisas que eu mencionei, de conhecer o mundo, de entender o que está acontecendo à sua volta, de ser menos enrolado, não é? Quem lê tem uma visão de mundo maior, alcança complexidades maiores. A arte literária, a palavra que abarca a beleza e o conteúdo. Tem aqui uma citação de Ezra Pound que diz o seguinte: literatura é a linguagem carregada de significado até o último grau possível. Quando a gente lê literatura, a gente tem que ver para além do que está escrito ali, simplesmente. A gente tem que ver as entrelinhas, a representação do que aquilo quer dizer. A literatura também é comunicação, interlocução, criação e recriação. Quando a gente lê literatura, a partir do momento em que somos leitores, a nossa visão de mundo perante aquela obra é muito específica, é muito nossa. Então, por isso que a literatura também é recriação. O leitor, quando ele vai ler um determinado texto, para ele vai ter um significado especificamente. Para um outro leitor vai ter um outro significado. Por quê? A leitura, para cada leitor, vai chegar de acordo com a visão que ele já tem de mundo, suas experiências pessoais, suas vivências, não é? Então, é isso. O leitor de um texto literário ou contemplador da obra de arte não é um ser passivo que apenas recebe a comunicação. Essa citação aí é de Bakhtin. Ele está dizendo desse dialogismo que existe entre o leitor e o texto, né? Essa comunicação, essa relação, não é só a obra, não é só o texto parado, sou eu, enquanto leitor, interagindo e reagindo àquele texto de acordo com a minha vivência e a minha pessoalidade. O criador, ele age diretamente
com seu público. Existe essa imbricação do autor e do seu público, como eu já falei mais ou menos anteriormente. A literatura, pessoal, ela ainda é muito importante porque ela é a representação social e histórica. A literatura, ela está imbuída, ela está inserida dentro de um contexto. E esse contexto, ele é histórico, ele é social, ele é específico. Então, ali o autor, o narrador, o romancista, o contista, o poeta, ele vai colocar as suas reflexões a partir do momento histórico que ele. A literatura, pessoal, também é muito importante, porque ela tem o papel de fazer essa representação, que é histórica e que é social. O escritor, o autor, ele vai escrever a partir de seu locus, a partir do lugar onde ele está inserido socialmente e historicamente, certo? O artista, ele diz, como tem aqui no slidezinho da gente, ele diz através da sua literatura, através da sua escrita, do mundo e da realidade do mundo. Só que o artista, por ser artista, ele vai dizer com mais liberdade, ele vai dizer sem tantas amarras, sem tantos medos, porque, afinal de contas, a literatura é um tipo de texto livre. O autor, ele vai poder colocar ali a sua expressão, o seu sentimento, da maneira que ele bem entender, como ele vai fazer a representação disso. Agora, pessoal, a gente vai prosseguir e vai falar de um ponto muitíssimo importante, que é a literatura para a humanização do homem. Existe um grande estudioso de literatura que se chama Antônio Cândido. E toda vez que se fala em literatura para a humanização do homem, eu lembro demais de Antônio Cândido. A partir do momento que a gente é leitor, que a gente lida com a literatura, que a literatura faz parte de nossas vidas, a gente consegue ser mais humano, sim. Porque a partir do momento que a gente se coloca naquelas histórias, nas vivências dos personagens, naquilo que está acontecendo, nas dores e nas alegrias de universos que muitas vezes são tão distantes da gente, não é? A gente pode ir a outros países, viver em outros tempos, viver inclusive realidades utópicas, viver coisas que nem existem, viver ficção científica, viver mitologias. Então é um universo muito rico e muito vasto. E a apreensão e a vivência dessa literatura te dá a capacidade, como eu havia afirmado já anteriormente, de se colocar nessas histórias, nos lugares desses personagens e ter essas vivências, não é? É lugar comum, será que é lugar comum já se falar ler é viajar sem sair do lugar? Eu sei que já está super batido essa fala aí, mas é super realidade. Você transita por países, por lugares, inclusive por lugares que não existem. E vivências que são, inclusive, surreais. E só a literatura pode te proporcionar isso. Então, você, aluno aí, parceiro, companheiro, que ainda não tem o hábito da leitura, que acha que é uma coisa chata, que é monótono, presta atenção, volta um pouquinho nessa reflexão e começa a ter esse hábito da leitura. Quando você vir a quantidade de coisas que você descobre e como o seu mundo pessoal se expande, você passa a ser um leitor voraz, porque a literatura é poder. Tem uma outra citação aqui que é muito linda, de Ellie Lames, e diz o seguinte: a literatura é o retrato vivo da alma humana, é a presença do espírito na carne.
Para quem às vezes se desespera, ela oferece consolo, mostrando que todo humano é igual e toda dor parece ser única. Essa citação aqui, pessoal, ela se refere até o que eu falei já para vocês um pouquinho. Quando a gente experiencia a vida através de outros olhares e de outras vivências, no caso, pode ser de um personagem, a gente entende que as questões da condição humana, do nosso sofrimento, da nossa finitude, da gente saber que morre, que as coisas se acabam, não é? Da gente saber dessa nossa transitoriedade, das aflições, porque todos os seres humanos passam. A gente encontra na literatura, vamos dizer assim, esse ombro amigo, essa parceria da gente entender e da gente ler e se ver através da literatura em nossas dores humanas e nossas alegrias. Por isso que a literatura também é consolo. A gente começou essa aula indagando para vocês qual é a importância da literatura, para que serve a literatura. E eu venho elencando para vocês várias, vamos dizer assim, utilidades que a literatura teria. Não só teria, tem. É tudo isso, viu, gente? E ainda tem muito mais. Continuando, a literatura para a humanização do homem. Tem uma deixa aqui de Antônio Cândido, que é belíssima. Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa quando pensamos em literatura. A produção e fruição desta se baseiam numa espécie universal de ficção e fantasia. Então, gente, a literatura também te dá o poder de fantasiar, de ter uma fruição maior a respeito do universo. Já pensou o que seria um mundo sem arte, sem música, sem cinema, sem literatura? Se a gente fosse só trabalhar, estudar, coisas mais práticas para passar em algum exame, comer e dormir, só as coisas da vida prática, a vida perderia, a gente pode dizer até, o seu sentido. Porque a arte, nesse caso específico, a gente está tratando da literatura, ela nos dá esse poder de fruição, de viajar, de fazer representações em nossa mente, não é? Mais uma importância aí da literatura, elenquei para vocês. Vamos ver agora um ponto muitíssimo importante sobre a literatura. A literatura, a gente falou sobre a importância dela, viu vários tópicos. Faltou dizer que a literatura, além de tudo, é um direito. Na década de 30 do século passado, século 20, foi levantada essa história do direito à educação para todos e do direito à literatura para todos. Quem levantou essa premissa de que a literatura é um direito foi Antônio Cândido, lá em 1988, quando ele escreve um texto fundamental que se chama O Direito à Literatura. A literatura é como o alimento. Da mesma maneira que você tem que ter o direito ao alimento, à saúde, à escola, os cidadãos, as pessoas comuns, não só quem está inserido dentro do espaço escolar, as pessoas precisam ter acesso à literatura, porque a literatura é um direito cidadão. Vejam, por exemplo, quem lê bastante, quem está a par do que está acontecendo, quem tem essa capacidade de fruição, de transcender nas suas ideias, de ver para além do que a sociedade quer nos mostrar. Na hora de votar, ele vai pensar bem. Ele vai levantar os prós, os contras, ele vai ver por que aquele candidato é bom, por que não é. Ele vai olhar a vida pregressa,
do candidato, ele vai saber exercer o seu poder de voto melhor. Isso é só um exemplo. Uma pessoa que lê, que tem fruição, que tem experiência no campo humano, porque a literatura te dá toda essa experiência no campo humano. A literatura te dá todo esse poder de, inclusive, quase prever o que vai acontecer posteriormente, pela experiência tão grande que ela te dá de vida. Pois bem, quem lê bastante, na sua vida comum de cidadão, ele vai ser menos enrolado, por exemplo, com relação às fake news. Ele vai ouvir uma notícia e vai pensar, poxa, isso é verdade ou não? Ele vai procurar saber lá da fonte, quem disse isso, por que disse isso, ele vai procurar saber se é mentira ou se é verdade. Ou, no mínimo, ele vai refletir bastante antes de tirar suas conclusões, não é? Então, esse direito à literatura que Antônio Cândido fala tem que ser uma fala comum de todos nós, porque só a leitura, só a literatura vão dar aos cidadãos esse poder de reflexão. Uma nação que não lê é uma nação que dificilmente vai para frente, como se diz. A leitura e a literatura são base para a construção de uma cidadania plena, digna e justa. A literatura é um direito, a literatura te dá todo esse conhecimento de mundo, que eu já falei para vocês, o reconhecimento de si mesmo. Já pensou quando você está lendo uma história, um personagem está passando por um sofrimento e você pensa, poxa, eu já vivi mais ou menos isso. Um personagem que perdeu alguém querido, você se reconhece. Ou um personagem que não é uma pessoa tão correta e você reconhece também ali a falha, a fraqueza humana. A literatura não só vai mostrar todo mundo bonzinho e aquele universo perfeito. Pelo contrário, ela também vai mostrar as contradições, as divergências, as diferenças humanas, não é? As dificuldades de relações humanas, e isso vai fazer a gente crescer. A gente se reconhece na literatura e quando a gente reconhece a nós mesmos, a gente tem como reconhecer o mundo a nosso redor. A leitura do mundo, né? A literatura é leitura do mundo. Eu já falei bastante aqui de situações e universos. E a educação e a leitura, como eu venho batendo nessa tecla desde o comecinho, é um direito de todos. Para finalizar, uma citação de Antônio Cândido: a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza ou os que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fortalecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, após essa nossa aulinha aqui, eu espero que você, estudante, faça uma reflexãozinha, pare e pense, para que serve a literatura? E deixe que essa resposta venha para você de maneira muito única e pessoal. Um abraço e até a próxima!